Olá, seja bem-vindo. Eu sou Anderson Frederic e hoje nós iremos aprender sobre o Hub Download. E antes de inicializarmos sobre o Hub Download, é importante conhecermos uma parte do controle para que possamos atribuir as funções do Hub Download. Para isso, acesse a sua conta, clique em Controle CIEG. E ao abrir o controle CIEG, nós temos aqui na parte superior a possibilidade de adicionar os CNPJs. A primeira função de CNPJ de certificados já cadastrados está associada aos documentos que foram previamente configurados lá no cofre CIEG aplicativo. Isso, as empresas com certificado do tipo A1. Se porventura o seu XML não tenha sido baixado pelo certificado do tipo A1, você pode vir e adicionar o CNPJ. Ao adicionar o CNPJ, você passará para o sistema o nome da empresa, o CNPJ ou CPF, a descrição e selecionar o usuário caso ele seja um usuário limitado, o que terá acesso ao controle CIEG. Neste caso, aplicando as configurações, você clica em salvar. Após executar a configuração, o sistema irá carregar os dados do seu CNPJ cadastrado e listará para você as informações vinculadas a essa empresa. Após executar este sincronismo, você consegue acessar pelo controle CIEG e visualizar os documentos vinculados a essa empresa. Ele vai passar para a gente o volume, o gráfico referente ao volume de documentos que tem disponível e a possibilidade de downloads também deste documento através da nuvem. Como nós iremos utilizar a função dentro do cofre CIEG aplicativo instalado na sua máquina, nós vamos agora abrir o aplicativo, após a empresa cadastrada e sincronizados os dados, vamos em Utilitários, Hub/Cofre, e aqui nós vamos visualizar a empresa que nós cadastramos agora. No caso, eu cadastrei a empresa CIEG-PE e CIEG-SP. Na parte superior, nós vamos ter o filtro por data de download. Nesse caso, o filtro dessa data de download está associado à data de emissão. Então, eu vou selecionar um mês do qual eu desejo trazer esses documentos e os documentos vão ser listados do mês 4. Eu posso baixar todo o mês ou selecionar um período desse mês, por exemplo, os primeiros 15 dias ou os primeiros 10 dias, né? Então, vai ser de acordo com a necessidade da minha operação. Após definir o filtro da data de emissão, eu vou agora para a empresa e clico na opção de baixar. O sistema vai trazer todos os documentos e armazenar na minha pastinha. Antes de executar esse processo de download, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre as configurações e o local de armazenamento dessas informações. Em configurações, nós vamos ter a aba geral e as abas associadas a cada tipo de documento que nós flegamos aqui no processo de captura. Então, sobre a empresa CIEG-PE, ele vai trazer todos os documentos de NFE, de CTE, de nota fiscal do consumidor, de serviço e também o cupom fiscal se houver. Após selecionar as flags, eu vou clicar aqui em salvar, ok? E agora eu vou para a flag NFE e vou determinar o diretório. Por padrão, o sistema está salvando os meus documentos nesta pastinha associada ao meu usuário, né? Então, ao acessar a pasta do usuário, você vai ter o armazenamento Hub CIEG, XML e aqui a pastinha para cada um dos documentos que vão ser capturados. Voltando para o sistema, nós temos aqui a organização. A organização vai ser definida de acordo com a minha necessidade. E aí eu posso vir e limpar essa organização e adicionar com cada uma das opções disponíveis nessa função. Da mesma forma como aplicamos essa configuração de pasta de download e organização para NFE, teremos também para CTE, NFCE, SAT e o SAT, que é o CFE, e NFSE. Feitos os ajustes, clico em salvar, os parâmetros foram atribuídos. Agora é só voltar para a aba Empresas e selecionar as empresas do qual desejo fazer a captura. Ah, Anderson, eu tenho aqui várias empresas e quero baixar todos esses documentos. Eu posso vir aqui e baixar todos. É só aguardar a conclusão dos downloads que o sistema irá trazer todos os XMLs que foram armazenados na nuvem para o seu computador. Lembrando que esse processo ele não compacta os arquivos, e aí ele vai trazendo e extraindo essas informações, deixando cada um deles dentro da pastinha. Ao concluir o download, é só acessar agora a pastinha onde estão os documentos. Neste caso, capturei documentos de NFE, CNPJ, ano e mês.
todas as capturas de uma forma muito simples e prática. Você pode aplicar filtros também, né, é bom a gente enfatizar sobre isso. Você pode filtrar por nome ou por CPF e CNPJ, para que você possa baixar as notas da empresa da qual você deseja fazer a captura. Neste caso, tem um detalhezinho que é bem importante. Veja que a empresa da qual PE eu coloquei para baixar não houve barrinha de progresso. Isso significa que não houve download para essa empresa. Após concluir o download, você pode acessar a pastinha onde estão os seus documentos, e aí você vai ter o documento que foi capturado. Neste caso, eu tenho documentos de 2 empresas, organizados aqui proporcional àquilo que eu selecionei, lá anteriormente em configurações, na aba NFE, agrupamento, né, no caso a organização. Bom pessoal, com a disponibilização dos arquivos na pasta, concluímos o nosso treinamento de hoje, que é o Hub Download, a função que extrai os documentos armazenados na nuvem para o seu computador.